Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, meus amigos. Mais um momento que nós estamos aqui estudando o livro Memórias de um Suicida, né, para nós termos a ideia de valorizarmos a nossa vida nesta reencarnação e nas próximas. Mas antes da gente começar a estudar o livro Memórias de um Suicida, nós estamos estudando A Luz do Consolador, que esse livro foi escrito pela dona Ivone do Amaral Pereira, né, que é a médium do livro Memórias de um Suicida. E é importante nós conhecermos sobre ela. Por quê? Para quando, nos nossos momentos de aflições, nós pensarmos nela, porque é uma amiga no plano espiritual que nós estamos tendo. Ela se disponibiliza para essa amizade conosco. Então, nós precisamos conhecer suas ideias, as suas experiências. E esse livro, A Luz do Consolador, ela própria escreveu sobre várias experiências, né? Então, nós estamos no capítulo que ela deu o título de O Estranho Mundo dos Suicidas. Então, nós vamos lendo, porque esse nosso programa não tem hora para terminar, né? Então, essa conversa que nós vamos nos aproximando dos espíritos ligados ao socorro dos suicidas, para que a nossa mente fique em contato com a mente desses benfeitores. Então, olha a experiência dela, né? Que ela fala. Frequentemente somos procurados por iniciantes do espiritismo para explicações sobre este ou aquele ponto da doutrina. Então, ela se mostra aqui muito aberta para quem quer conversar, quem quer aprender. Então, nós, estudantes da doutrina espírita, devemos estar muito ligados para as pessoas que estão à nossa volta, que muitas vezes estão em aflição e precisam de um esclarecimento. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente se apropria, sabe de quê? De esperança e consolação. Nós ficamos com um manancial, sabe, com alimento para dar para as pessoas sedentas que estão em aflição, sedentas de ter esperança e consolação. Então, veja que aqui ela fala que muitas pessoas procuravam ela. Tantas são as perguntas e tão variadas que nos chegam, até mesmo através de cartas, que chegamos à conclusão de que a dúvida e a desorientação que lavram entre os aprendizes da terceira revelação partem do fato de eles ainda não terem percebido que, para nos apossarmos dos seus legítimos ensinamentos, havemos de estabelecer um estudo metódico, parcelado, partindo da base da doutrina, ou exposição das leis, e não do coroamento. Exatamente como o aluno de uma escola iniciará o curso da primeira série e não da quarta ou da quinta. Olha, nós precisamos estudar o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos se estuda assim, olha, pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Precisamos estudar o Evangelho, porque muitas vezes nós temos o livro, nós temos na nossa casa, tem na casa espírita, assistimos palestras, mas precisamos nos apropriarmos do conteúdo, da essência, estudando. Casas espíritas muitas vezes estudam, mas usando outros livros. Mas se a gente tem a base, vamos estudar assim, olha, faz a pergunta e analisa a resposta. Uma coisa que é bem interessante, você pode abrir o Livro dos Espíritos, cobre a resposta, faz a pergunta e tenta você responder. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E quando a gente busca a nossa consciência para compreender, para dar uma resposta à vida, nós acertamos. O problema é que muitas vezes nós estamos muito distraídos. Então, ela fala sobre esse estudo metódico de pergunta e resposta.
evangelho se estuda assim, olha, item por item. Começando o capítulo, começando a introdução, e vai item por item, lendo, refletindo, que é o nosso papel aqui na rádio. Nós fizemos todo o estudo das obras de André Luiz assim, lendo parágrafo por parágrafo, parando e estudando. E aí ela continua. Desconhecendo a longa série dos clássicos que expuseram as leis transcendentes em que se firmam os valores da mesma doutrina, não somente nos veremos contornados pela confusão, impossibilitados de um sadio discernimento sobre o assunto, como também o sofisma, tão perigoso em assuntos de espiritismo, virá em nosso encalço, pois não saberemos raciocinar devidamente, uma vez que só a exposição das leis da doutrina nos habilitará ao verdadeiro raciocínio. E o raciocínio é a coisa que os espíritos mais desejam de nós, tanto que a metodologia do Livro dos Espíritos é pergunta e resposta. Todas as vezes que buscaram, Sócrates para um esclarecimento, quando se levava um problema, como é que ele ensinava? Fazendo perguntas para que a pessoa raciocinasse. Às vezes que Jesus foi buscado diante de tantos problemas que foram levados para ele, e muitas vezes as pessoas com sede realmente de entendimento, outras vezes querendo fazer pegadinhas, mas como é que Jesus ensinava a qualquer tempo? Fazendo perguntas. Para quê? Para o raciocínio. Então, o raciocínio é que nos livra de todo mal. A fé raciocinada. E aí procuraremos responder a uma dessas perguntas, de vez que nos chegou através de uma carta. Pergunta que nos afligiu profundamente, visto que fere assuntos melindroso dos mais graves que a doutrina espírita costuma examinar. Então, ela vai contar aqui para a gente uma experiência de uma pergunta que mandaram para ela, que ela acha que é dos temas assim mais graves. Então, vamos dar sequência. A dita pergunta veio acompanhada de interpretações sofismadas, próprias daquele que ainda não se deu ao trabalho de investigar o assunto para deduzir com a segurança da lógica. Olha a dica que ela está dando, que a gente investigue para que a lógica da dedução sirva. Nós precisamos ter a visão de futuro. Sempre que acontecer alguma coisa e a gente analisar as consequências, essa visão de futuro, nós vamos estar sempre rumando para o lado certo. E a pergunta era assim, olha. Um suicida, por motivos nobres, sofre os mesmos tormentos que os demais suicidas? Não haverá para ele uma misericórdia especial? Então, ela está querendo, alguém escreveu para ela querendo saber, mas e quando o suicídio é por um ato nobre? E será que existe suicídio por ato nobre? Será que alguma nobreza de algum ato pode se justificar no suicídio? E ela responde assim: de tudo quanto até hoje temos estudado, aprendido e observado em torno do suicídio à luz da doutrina espírita, nada, absolutamente, nos tem conferido o direito de crer que existam motivos nobres para justificar o suicídio perante as leis de Deus. Então, ela já deixa essa grande dica aqui. Por quê? Na cultura do Japão, é nobre, muitas vezes, o suicídio. O Leon Tolstói, romancista russo, quando escreveu o livro Ana Karenina, ele escreveu aquele romance e ela, no final, ela comete o suicídio, um ato de heroísmo, um ato nobre. Então, se a pessoa não faz uma reflexão daquilo ali, nas consequências de visão de futuro, ela para diante daquela ideia
e ela apenas conduz como sendo um ato nobre. E não existe ato nobre que leve ao suicídio. E é o que ela está falando aqui. O que sabemos é que o suicídio é infração às leis de Deus, considerada das mais graves que o ser humano poderia praticar ante o seu Criador. Os próprios espíritos de suicidas são unânimes em declarar a intensidade dos sofrimentos que experimentam, a amargura da situação em que se agitam, consequentes do seu impensado ato. Muitos deles, como o grande escritor Camilo Castelo Branco, que advertiu os homens em termos veementes, em memorável comunicação concedida ao antigo médium Fernando de Lacerda, afirmam que a fome, a desilusão, a pobreza, a desonra, a doença, a cegueira, qualquer situação, por mais angustiosa que seja, sobre a terra, ainda seria excelente condição comparada ao que de melhor se possa atingir pelos desvios do suicídio. Então, seja lá o motivo da pessoa cometer o suicídio, ela tem a certeza que, saindo do corpo físico, o sofrimento vai ser muito grande, porque só há vida e vida em abundância. E esse livro, Memórias de um Suicida, ele vem trazer isso com muita clareza. Kardec já abordou isso no livro Céu e Inferno. Muitos suicidas vieram ali, em textos curtos, falar do sofrimento que foi ao tentar fugir da terra, do corpo, se depara continua com o mesmo problema e se depara com outro, que não tem como voltar. E aí ela diz: durante nosso longo tirocínio mediúnico, temos tratado com numerosos espíritos de suicidas, e todos eles se revelam e se confessam superlativamente desgraçados no além-túmulo, lamentando o momento em que sucumbiram. Certamente que não haverá regra geral para a situação dos suicidas. A situação de um desencarnado, como também de um suicida, dependerá até mesmo do gênero de vida que ele levou na Terra, do seu caráter pessoal, das ações praticadas antes de morrer. Porque tudo na nossa vida tem atenuantes e agravantes. Tem coisas que amenizam e tem coisas que agravam, né? Tem a questão da cultura, tem a questão do conhecimento, tem uma série de coisas. Agora, que fique bem claro para todos nós, que os espíritos nos explicam, que não existe nobreza alguma, em momento algum, não existe nenhum motivo nobre que venha a justificar o suicídio. O que vai atenuar e agravar serão as questões da ignorância, né, do conhecimento, de algumas possibilidades, né? Como no próprio livro Memórias de um Suicida, que tem uma das pessoas que comete suicídio, ele é ateu. Ele nasceu numa família ateia. A mãe e o pai ensinaram para ele que só existe a matéria, morreu, acabou. E ele lá, num determinado momento, quando teve uma doença, ele foi treinado para aquilo, embora sendo muito inteligente, ele poderia ter forçado a inteligência dele para um questionamento um pouco mais adiante, na visão de progresso, né, visão de futuro, mas ele foi criado dentro daquele contexto da matéria, morreu, acabou. Então, e ele, no mundo espiritual, ele fica chocado quando ele percebe que muitos que estavam ao lado dele, que cometeram suicídio, eram pessoas que tinham religião, que sabiam de Deus, que tinham ouvido falar sobre Deus. E ele fala: como vocês cometeram suicídio sabendo que Deus existe? Eu nunca ouvi falar isso. Mas como vocês que estavam vivenciando essa religião puderam cometer suicídio? Então, tem os agravantes, tem os atenuantes, mas jamais terá alguma nobreza no ato do suicídio, né?
E aí ela continua. Num suicídio violento, como, por exemplo, os ocasionados sob as rodas de um trem de ferro, ou outro qualquer veículo, por uma queda de grande altura, pelo fogo, etc., necessariamente haverá traumatismo perispiritual e mental muito mais intenso e doloroso que nos demais. Por quê? Uma pessoa que, né, se lança na frente de um trem, uma pessoa que cai, né, se joga de uma altura muito grande, né, ou seja, se despedaça o corpo físico. E isso vai dar um resultado também no próprio perispírito, que molda o nosso corpo. É uma agressividade assim monumental, né? Então ela continua. Mas a terrível situação de todos eles se estenderá por uma rede de complexos desorientadores, implicando novas reencarnações que poderão produzir até mesmo enfermidades insolúveis, como a paralisia, a epilepsia, descontroles do sistema nervoso, retardamento mental, etc. Então, não significa que todas as pessoas que têm paralisia e epilepsia foram suicidas no passado, mas ela fala que é comum. Por quê? Porque uma pessoa que raciocina e ela trama, né? Ela planeja e executa, se jogar na frente de um trem, ela danifica totalmente o pensamento dela, o cérebro dela. E olha, e a lei de Deus é muito justa. Quando nós temos algo e nós não valorizamos, nós perdemos, né? Agora, não é para sempre. Vão ter algumas reencarnações e, a partir daí, vai ter uma reconstrução desse perispírito aí, essa reconstrução da oportunidade de adquirir um corpo novamente. Então, ela vem falando assim, olha, um tiro no ouvido, por exemplo, segundo informações dos próprios espíritos de suicidas, em alguns casos, poderá arrastar a surdez em encarnação posterior. No coração, arrastará a enfermidades indefiníveis no próprio órgão, consequência que infelicitará toda uma existência, atormentando-a por indisposições e desequilíbrios insolúveis. Então, não é como um castigo, é justiça. Ora, se você vem com um ouvido perfeito, um cérebro, e você pega uma arma e atira, estourando todo o seu aparelho, você danificou um aparelho que estava novo. Não é justo que você ganhe um outro novo? Você vai ter que reconstruir através de uma encarnação dolorosa, porque era para você estar ouvindo, mas se você danificou, como é que fica isso, né? Então, esses estudos é para que a gente fixe na nossa mente que quando bater uma depressão, uma tristeza e começar a sentir vontade, né, de esse mundo não me pertence, como é que eu faço? Que a gente pense sobre isso, que a gente valorize a nossa reencarnação, que não tem nenhum motivo glorioso, nobre, que nos faça cometer suicídio. E que a gente sempre aprenda que nós vamos perder. Jamais ganharemos. E o que nós formos danificando no nosso corpo, nós vamos ter uma próxima reencarnação com aquele órgão danificado. E aí ela vem falando, né? Um tiro no ouvido, por exemplo, segundo informações, aí isso ela já vem falando, né? Entretanto, tais consequências não decorrerão como castigo enviado por Deus ou ao infrator, mas como efeito natural de uma causa desarmonizada com as leis da vida e da morte, lei da criação, portanto. Pronto. Castigo, não, apenas como uma lei da causa da desarmonia que nós causamos, né? E todo esse acervo de males será da inteira responsabilidade do próprio suicida.
nós somos responsáveis por tudo que nós pensamos, por todas as decisões que tomamos. Nós somos responsáveis. Então, nós precisamos fazer esse movimento de lucidez, de pensar coisas dignas, de ter atitudes dignas, porque nós somos responsáveis por toda a nossa movimentação mental e todas as nossas ações no mundo. Não era esse o seu destino, previsto pelas leis divinas, mas ele próprio o fabricou, tal como se apresenta com a infração àquelas leis. E assim sendo, tratando-se tais sofrimentos do efeito natural de uma causa desarmonizada com as leis invariáveis, qualquer suicida há de suportar os mesmos efeitos, ao passo que estes seguirão seu próprio curso, até que causas reacionárias posteriores os anulem. No caso proposto pelo nosso missivista, né, a pessoa que escreveu a carta, querendo saber se tinha algum suicídio nobre, né, que justificasse, alguma atitude nobre que justificasse o suicídio, ela fala, né, para ele, poderemos raciocinar, dentro dos ensinamentos revelados pelos espíritos, que o suicida poderia ser sincero ao supor que seu suicídio se efetivasse por um motivo nobre. Os duelos também são realizados por motivos que os homens supõem honrosos e nobres, assim como as guerras, e ambos são infrações gravíssimas perante a lei de Deus. Ou seja, não basta ter uma legalidade da lei dos homens, mas não basta ser legal uma coisa que é imoral. Mesmo que a lei dos homens estabeleça que é legal o suicídio, que é legal a pena de morte, que está legalizada o duelo, mesmo que a lei dos homens seja na legalidade da lei dos homens, é uma imoralidade perante a Deus. E o que vale são as leis de Deus. E ela continua: o que um suicida suporia motivo honroso ou nobre, poderia, em verdade, mais não ser do que falso conceito, sofisma, a que se adaptou, resultado dos preconceitos acatados pelos homens como princípios inabaláveis, que são lá os samurais do Japão, né, que aparece tanto em filmes como sendo um ato de heroísmo, cometer o suicídio, né, para que o inimigo não o mate, não o pegue e tal. Lá eles contam lá uma história, uma tradição, que é o que vem falando aqui, né, mesmo por essas tradições, mas não adianta. É uma infração, sim, perante as leis de Deus. A honra espiritual se estriba em pontos bem diversos, porque nos induzirá, acima de tudo, ao respeito das mesmas leis. Mas, sendo o suicida sincero no julgar que motivos honrosos o impeliram ao fato, certamente haverá atenuantes, mas não justificativa ou isenção de responsabilidade. Então, o que está falando aqui? É a falta de conhecimento, né? Se uma pessoa está lá num contexto de uma cultura onde é ensinado, vamos lá no Japão, né? É ensinado na cultura, né? Uma coisa milenar, que o ato do suicídio é um ato de honra e a pessoa nunca pensou sobre isso e ela está ali restrita naquele contexto e ela sinceramente acredita naquilo, tem os seus atenuantes, mas a responsabilidade vai atuar. Ou seja, as consequências, elas vão acontecer, porque também nós temos a obrigação de raciocinar. Tudo tem atenuantes e agravantes, mas a responsabilidade é de todos nós para todos os nossos atos. Então, estudar o livro Memórias de um Suicida, estudar a doutrina espírita é nós nos apropriarmos, sabe, desses conceitos e analisando a longo prazo, com a visão de futuro, para que nos dê base para
todas as nossas decisões da nossa vida, nós analisarmos um passo à frente. Ter a visão de futuro sempre. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver